eu sou a Rach, eu sou personal trainer em carreira no exterior, você já deve saber. Se você ainda não viu, assista meu vídeo falando um pouco sobre o propósito do meu projeto. Mas hoje eu decidi fazer aqui um vídeo currículo, vamos dizer assim. Na realidade, ele não é tanto um currículo, eu só quero compartilhar um pouco com você a minha história, né, em questão, a minha experiência no exterior, com a minha experiência profissional, a minha vivência fora, como que foi tudo isso, tá? Para você me conhecer um pouco mais. Então, senta que lá vem a história da Rach aqui, mas eu prometo que eu vou tentar ser bastante objetiva, um vídeo relativamente curto aí, para você aprender um pouco mais sobre mim, tá? E sobre a minha vida profissional fora do Brasil. Tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Não, tô zoando. Tudo começou quando eu era criança. Eu sempre tive esse sonho de morar fora, porque uma prima da minha mãe, que é uma tia minha, né, de uma certa forma, a tia Rita, morava nos Estados Unidos. Eu achava aquilo super chique e queria fazer o mesmo quando eu era criança. Conforme eu fui crescendo, esse sonho, que era até um tanto quanto infantil, se tornou um sonho muito real. Eu fui vendo que existia essa possibilidade, eu comecei a pesquisar mais e a ver mais as oportunidades que a vida poderia me dar morando fora. E eu gostei realmente muito da ideia e decidi que eu queria fazer aquilo acontecer. Eu sou carioca, tá? Eu nasci no Rio de Janeiro. Aos 13 anos eu me mudei para Santos, em São Paulo, onde eu morei até os 20 anos. E com 20 anos eu voltei a morar no Rio de Janeiro e comecei a trabalhar em prol desse sonho. Tá? Então eu comecei a fazer tudo o que eu podia para que eu conseguisse esse conhecimento e a grana para eu ir para o exterior. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, então eu fui trabalhar numa agência de intercâmbio no Rio para aprender sobre, né, sobre morar fora, sobre como fazer os trâmites e tudo mais, até para eu poder economizar grana, ir sozinha. E nesse meio tempo que eu trabalhei lá, nos 2 anos, a minha especialidade era Work Experience, então eu enviava pessoas para trabalhar durante as férias da universidade. E eu fui aprendendo muito, né, com isso. Eu ganhei muito conhecimento nos 2 anos que eu trabalhei na agência, um pouco mais de 2 anos. E aí eu fui, finalmente, no dia 25 de setembro de 2007, jamais esquecerei a data. Larguei tudo e, com a graninha que eu tinha juntado, eu fui para Nova York, onde eu tinha uma pessoa lá, um contato lá, inclusive da agência de intercâmbio, um contato que eu fiz através da agência. E essa pessoa me recepcionou e eu não esperava, eu sempre tive o sonho de ir para os Estados Unidos, eu tinha altas expectativas com o país, e quando eu cheguei lá, aconteceu o inesperado para mim, que eu não gostei. Eu não gostei da cultura, eu não curtia muito a forma como os americanos eram, eu não estava gostando do país como um todo, eu não estava me encaixando lá. E olha, não tem nada de errado com os Estados Unidos, tá? Para deixar nítido que se você ama os Estados Unidos, está tudo bem, está tudo legal. Só não servia para mim, não se encaixava para mim. Eu decidi, então, começar a trabalhar num bar lá, só para juntar a grana e voltar a morar no Brasil. Então, eu encurtei o meu tempo, eu tinha o plano de ficar 1 ano nos Estados Unidos e decidi só ficar 3, 4 meses e voltar para o Brasil com a grana que eu tinha investido, né, na viagem, muito decepcionada. E aí um amigo meu, Mumu, Marcelo Mumu, ele me deu uma ideia. Ele falou, pô, tu tem dupla nacionalidade, que eu tenho mesmo aqui atrás, pode ver. Meu pai nasceu na Espanha, então eu tenho cidadania espanhola, já estava na mão. E ele falou, por que você não vai encontrar a Carol, que era uma amiga nossa que estava morando em Londres, na Inglaterra. Eu não sabia nada sobre a Inglaterra, eu nunca tinha imaginado na minha vida ir para esse país, juro. Eu não sabia nem, mal sabia o que era o Big Ben. Eu nem conhecia a London Eye, eu só sabia que existia uma família real lá. Sabia muito pouco sobre o país. Mas eu entrei em contato com a Carol e as coisas que eu tinha medo em questão à cultura, que eu não gostei nos Estados Unidos, eu fiz questão de perguntar para ela, né? Aprendi a minha lição ali. E acabou que parecia que ia fazer sentido realmente ir para a Inglaterra. E foi assim que eu parei em Londres, tá? Então, só para você saber que esse foi o início da minha história na Inglaterra. E quando eu cheguei lá, eu comecei a trabalhar na loja do Museu de História Natural, no caixa da loja. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada nos meus trabalhos, me dediquei bastante trabalhando lá no caixa. E, enfim, eu fiquei lá 1 ano, né, nessa lojinha do museu. Foi muito bom, mas era muito cansativo também. E depois de
um dia trabalhando como temporária na Debenhams, que é uma loja de departamento que tem lá na Inglaterra. Eu trabalhei eu estava de folga no museu, porque o museu estava fechado. Foi dia 26, que é o Boxing Day, 26 de dezembro. Eu trabalhei na loja Debenhams e no Boxing Day, e foi um inferno da pedra. Eu sofri, puxaram meu cabelo, me beliscaram, me bateram. As pessoas são violentas no Boxing Day porque é promoção, ia todo mundo à loucura. E eu, pobre ser humano, trabalhando lá como temporária, né? Só para fazer uma grana extra, porque a loja, por mais que fosse bom, não estava cobrindo tudo. Eu sempre estava querendo viajar e não estava dando conta, né? Da vida que eu queria levar. Então, eu fiz esse bico, vamos dizer, enquanto eu não estava trabalhando no museu, o museu estava fechado, e ele fecha entre o Natal e o Ano Novo, e aí acabou que foi o inferno da pedra. E naquele dia eu decidi que eu queria fazer uma transição e voltar para a área administrativa. Só que eu não sabia como diabos eu ia fazer isso, né? Eu nunca tinha feito um currículo internacional na minha vida, eu não sabia por onde começar. E aí eu fui com um networking, assim, sabe? Fui pedindo aqui uma ajudinha, de tipo, me manda um template de currículo. Aí eu pedi para uma amiga, você pode me direcionar para uma agência que possa ser administrativa? Enfim, o networking me ajudou a moldar essa transição. E eu fui para uma recepção, temporariamente, para a recepção de uma... Era como se fosse uma... Como é que eu vou falar? É uma agência de mídias, assim, só que eles também faziam livros e revistas, entendeu? Uma publicadora também, uma editora, mas eles também tinham algumas mídias sociais e tal, chamada Incisive Media. Eu trabalhei, então, eu comecei lá como temporária na recepção. E aí, eu, nessa coisa de me dedicar, fui me dedicando, eles me contrataram oficialmente, então eu deixei de ser temporária, passei a ser realmente recepcionista, o que foi algo inédito para eles, porque eles já tinham pessoas nesse cargo de temporária por anos, há anos, eles nunca tinham contratado ninguém, então isso para mim já foi incrível. E aí depois a menina que era a recepcionista sênior, né, então ela era acima de mim, era quase que uma supervisora minha, saiu, eu fui para o cargo dela, então fui promovida, e depois de mais um ano, isso foi em quase um ano que eu estava nessa empresa, quase um ano, foi menos, acho que foi 7 meses. E aí, depois de um ano e pouquinho que eu estava na empresa, eles me promoveram para Facilities Administrator. Então, eu era administradora do Facilities e da segurança do trabalho. E foi ali que eu comecei a moldar ainda melhor as minhas oportunidades, porque eu vi que eu gostava de fazer isso e eu comecei a cuidar, então, do bem-estar das pessoas no escritório. Depois de uns 4 anos nessa empresa, eu acho que foi de 2009, 10, 11, eu saí de lá, foi por volta... não, já tinha uns 3 anos de empresa, por aí. Eu fui para outra cidade, fui morar em outra cidade, e eu queria sair um pouco de Londres, e eu comecei a trabalhar ainda com segurança do trabalho em algumas coisas temporárias, porque era uma cidade menor, eu senti um pouco mais de dificuldade para realmente conseguir um emprego. E foi aí que eu realmente comecei a montar toda essa minha estratégia, porque eu demorei muitos meses para conseguir me recolocar, muito tempo. Eu achava, toda a minha experiência é maravilhosa. Não foi. O mercado estava muito mais competitivo e eu não estava conseguindo me recolocar. Foi muito difícil isso para mim. Demorou alguns meses, eu tive 2 trabalhos temporários, ainda em facilities, em administração em facilities, mas eles não eram, não era nem tanto aquilo que eu fazia, né, que é gerenciamento do escritório, era um pouco mais como segurança predial, assim, né, cuidado com engenheiros, essas coisas, e cuidado com o escritório como tipo, do prédio e não do escritório, que era o que eu gostava de fazer, que eu gosto de trabalhar com pessoas. Enfim, aí acabou que depois de uns 7 ou 8 meses que eu estava aí tentando uma recolocação, eu comecei a trabalhar na ACPO, tá? Que faz parte da ACRO. O que é isso? É como se fosse a Polícia Federal Britânica, tá? É como se fosse isso, é meio que um equivalente. Eu trabalhava no escritório de antecedentes criminais e de vistos, e de emissão de vistos para os passaportes imigratórios. E eu fazia toda a parte
administrativa desse escritório, né? Eu cuidava lá das pessoas que estavam lá, incluindo também detetives, né? Pessoas que já trabalhavam mais diretamente como policiais mesmo. Era um trabalho muito maneiro, eu amei trabalhar nesse lugar. Eu trabalhava como assistente da gerente do escritório nesse lugar, e ela acabou ficando doente e eu precisei cobrir o trabalho dela. E foi ali que eu realmente comecei, eu vi uma oportunidade, eu não ganhei mais por isso, mas eu peguei muito mais responsabilidade e aprendi muita coisa enquanto eu estava fazendo isso. E dali, eu voltei para Londres, decidi voltar para Londres, consegui um trabalho temporário também na administração também da segurança e trabalho do Museu de História Natural. Eu voltei para lá, só que agora num cargo completamente diferente, muito maior, né? Só que eu não estava gostando muito daquele cargo, aquele cargo estava um pouco abaixo do que eu tinha como expectativa. Eu já estava ali mais para uma gerência mesmo. Então, eu peguei tudo que eu tinha montado, né, para conseguir me destacar no mercado naquela pequena cidade que eu estava morando. Eu consegui montar isso de novo, de uma forma ainda melhor estruturada, e aí eu pude escolher, sabe? Eu nem enviar currículo, eu enviava, eu só mandava currículo quando eu realmente via que tinha a ver comigo aquele cargo. Então, eu tive um poder de escolha muito alto, né? Eu tinha muitos recrutadores me ligando, e eu falava assim, não tem nada a ver comigo esse cargo aí, eu não quero fazer isso, não. Até que eu selecionei 5 cargos que eu achava que estavam de acordo com o que eu estava em busca. Desses 5 cargos, eu acabei indo para 4 entrevistas, e das 4 entrevistas eu passei em 3. Então, você vê que eu tive o método que eu acabei montando, né, ficou muito bem consolidado. Eu realmente consegui me destacar dos nativos, de todo mundo que estava lá. Eu conseguia enxergar que eu era boa o suficiente para fazer aquilo. E dessas três empresas que queriam me contratar, eu aceitei trabalhar em uma que se encaixava melhor com o que eu estava em busca para mim profissionalmente. E eu fui muito feliz nessa empresa, eu trabalhei lá quase 3 anos, foi maravilhoso durante todo o tempo que eu estava lá, eu aprendi muito. Eu comecei como gerente do escritório, então, né, aquela experiência como assistente do escritório, assistente de gerente do escritório na polícia, né, ela foi muito boa para mim nisso, porque ela me deu esse salto para eu me tornar gerente desse escritório em uma agência literária chamada Blake Friedman, tá? E eles representam autores de livros. Então, a pessoa escreve um livro e ela precisa de um agente, né, para representar ela e falar, publicadora, compra esse livro, né? Eles são agentes disso e eu trabalhava cuidando do escritório. E depois de 7 ou 8 meses que eu estava lá, eles me promoveram para gerente de RH também. Então, eu tive um adicional ali, eu fui promovida, porque eles viam que eu era uma pessoa que dava suporte para os funcionários e que tinha essa capacidade de transformação nas pessoas, né? Que é uma coisa que eu realmente eu tenho muito, né? Então você vê que assim a minha história profissional na realidade ela foi uma história realmente de muito sucesso. Você vê que eu comecei no bar, né? Perdida, sem saber, querendo voltar para o Brasil, eu terminei como gerente de RH quase 10 anos depois. O que ia ser um intercâmbio, uma experiência de 1 ano, virou 9 anos e 8 meses, né? Quase 10 anos. Foi incrível, foi maravilhoso. E aqui no meu conteúdo eu já falei sobre a questão do propósito, mas aqui tudo que eu tento mostrar para você é o atalho desse caminho todo que eu fiz, né? É claro que eu tive um crescimento profissional gigante, né? Eu comecei do bar em 2007 e em 2016, no final de 2016, eu era gerente de RH. Então você vê que isso é incrível, né? O fato de que eu cresci tanto profissionalmente em tão pouco tempo também. Mas ele foi árduo para chegar até ali. Foi desafiador conseguir todas essas vagas, mesmo as temporárias, sempre foi um desafio para eu conseguir, né, me destacar. E é isso que eu tento aqui fazer hoje para você. Então, hoje, né, a minha experiência profissional hoje, aqui para terminar esse meu currículo, esse vídeo currículo, a minha experiência profissional hoje, eu construí, né, eu abri uma empresa para poder ajudar outras pessoas a conquistar o mesmo que eu. Então, eu peguei toda a experiência profissional que eu ganhei nesses últimos anos para direcionar a carreira de outras pessoas também. E eu estou muito feliz fazendo isso e eu espero de coração
que o meu conteúdo ajude você de alguma forma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo contando um pouco da minha história, eu ia falar de stories, da minha história. Ficou um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena, porque eu acho que é legal você saber um pouco mais sobre mim. Mas eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até mais.